Contigo eu não tenho a ninguém. Contigo eu salto a muralha, contigo eu venço a batalha, contigo eu sei que venço o inimigo. Eu sei que como solução também pode me dar a direção. Em ti eu sei que estou seguro, pois estás no meu futuro, e tu já sabes bem o que fazer. Mas se acaso teu silêncio me alcançar e resolver se calar para tomar a minha fé, te adorarei independente do que for, pois tu és Deus, tu és Senhor, e fazes o que te apraz. Tantas palavras querem dar início à explosão. Querem gritar, desabafar, querem falar, querem dizer: pois eu preciso do Senhor. Mas a angústia que eu sinto insiste em me calar. A intenção desse silêncio é me suportar. Mas um gemido de sussurro já consigo expressar: Jesus, só tu podes me ajudar. A força do vento que o Espírito é
amor, brilhando no espaço do planeta azul. Eu sinto no ar os rostos na ave que voa, uma coisa eu sinto no ar a presença do amor que me fez supor dos olhos seus. Eu sinto no ar a presença do amor. Eu sinto a existência de Deus. Eu sinto no sangue que corre em mim o meu corpo inteiro, o sente assim. Eu sinto no tempo, no céu, não e não, nas coisas que eu toco, o olhar do meu irmão. Eu sinto no ar a presença do amor que me fez supor dos olhos seus. Eu sinto no ar a presença do amor. Eu sinto a existência de Deus. Eu sinto no ar a presença da cruz, de onde procede o amor de Jesus. E enquanto durar a graça do Pai, ouvindo na terra essa eu sinto no ar a presença
Que você não imagine. E a igreja está subindo também. Trabalha com o nosso pastor Rodrigo. Mais uma vez aconteceu para a igreja. Livro de Apocalipse, capítulo número 2, versículo número 5. Para quem porventura tenha dificuldade em manusear o livro sagrado, livro de Apocalipse é o último livro da Bíblia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deus tem se manifestado em nosso meio, então o adoramos. Ele nos permite sentir a sua presença. Nós somos merecedores, mas o amor dele nos alcança. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo número 2, versículo número 5 diz: Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Por essa palavra, diga glória a Deus.
texto de Apocalipse, capítulo número 5, versículo de número 2. Nós temos iniciado já há algumas semanas uma meditação com inspiração de Deus, baseado nestas cartas que Deus tem deixado para a meditação da igreja também nos dias atuais. E a princípio, nessa primeira carta, que é a igreja de Éfeso, temos meditado do modo que o Espírito Santo de Deus inspirou que Jesus deixasse registrado para nós. E chegamos nesta ocasião no versículo de número 5. Na semana próxima passada, nós fizemos uma meditação baseada no versículo 4, tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor, e fizemos algumas considerações já no final, baseadas no versículo número 5. Porém, a partir dessa oportunidade, eu quero trazer para a igreja o que vem ao nosso coração, baseado nesse versículo de número 5, quando Cristo oferece à sua igreja a chance de um novo recomeço. A palavra do Senhor nos diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E essas misericórdias, elas se manifestaram aqui à igreja de Éfeso. É interessante, irmãos, que quando nós pensamos que Cristo oferece à igreja a chance de um recomeço, eu fiquei a pensar que esse recomeço parte de alguns pontos que é muito interessante perceber à medida que se estuda este versículo de número 5, que para que haja esse recomeço, primeiro eu preciso lembrar, segundo eu preciso me arrepender, e em terceiro lugar eu preciso, com a ajuda de Deus, praticar. Então é muito interessante entender o que o Senhor Jesus Cristo estava ensinando a essa igreja, quando ele faz a advertência, a crítica que ele fez no versículo 2 e no versículo 3, foi onde nós fundamentamos a nossa fala na semana passada, e a partir de então, quando ele dá essa palavra de advertência, tenho porém contra ti, ou seja, ele faz essa crítica, a partir do versículo 5, ele traz essa advertência de que há uma possibilidade de recomeço. Eu amo a Cristo porque Ele, na grandeza do seu coração, Ele tem facilidade de nos conceder uma segunda, uma terceira, uma quarta chance. O problema e o perigo é que nós nunca sabemos e nunca saberemos quando será a última chance. Mas Ele está sempre nos concedendo novas oportunidades. E aqui com essa igreja de Éfeso não foi diferente, pois Ele diz: lembra-te. É interessante, irmãos, que o primeiro passo para voltar para Deus é se lembrar. E quando nós pensamos em lembrar, nós consideramos que lembrar é trazer a memória. Lembrar, na definição, quando se pesquisa, é recordar. E é importante trazer nesse momento que muitas vezes passamos por situações onde a gente para e diz: isso aí eu não quero lembrar não, isso aí eu quero esquecer. Só que dentro dessa advertência que a igreja está recebendo aqui da parte de Cristo, é uma lembrança saudável, é uma lembrança importante. O Senhor estava dando uma recomendação, Ele estava apresentando um passo para se voltar para Deus. E o primeiro passo, irmãos, é lembrar. E quando nós pensamos em lembrar, todas as vezes que eu penso nessa palavra, abra sua Bíblia no livro de Salmos, de número 136. Eu gosto muito deste salmo. Salmo de número 136, o versículo de número 23. O início desse versículo, esse salmo é um salmo cantado, é um salmo
de resposta. A palavra do Senhor nos diz, fala a respeito desse salmo, a respeito da benignidade de Deus, mas no versículo de número 23, a palavra do Senhor nos diz que lembrou-se da nossa humilhação. O Cristo, o Deus, que dá a recomendação à igreja de Éfeso, para que essa igreja se lembre, Ele também é um Deus que se lembra. Isso não quer dizer, irmãos, quando nós pensamos em trazer a memória, que Deus, Ele esquece, não. Há faculdades da memória que nós chamamos de inconsciente, pré-consciente, coisas desse tipo, mas a palavra do Senhor nos diz que se lembrou da nossa humilhação. Ele está aqui, irmãos, fazendo uma consideração ao sofrimento do povo de Israel no Egito. E o que é que faz Deus se lembrar do povo de Israel no Egito? É o clamor do povo, mas é também a promessa que ele tinha feito a Abraão, de que haveria de fazer daquela nação, daquele povo, uma grande nação. Então a palavra do Senhor nos diz que Deus se lembrou da nossa humilhação. É interessante você ir para o primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis. Vamos voltar lá um pouquinho mais. Capítulo de número 8, depois nós iremos para o capítulo 30. Mas no capítulo de número 8, pensando que Deus dá essa orientação para nós, mas que Ele também executa esse se lembrar. É interessante, irmãos, que no capítulo de número 8 do livro de Gênesis, o versículo de número 1 nos diz: lembrou-se Deus de Noé e de todo animal e de toda res que com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. Ou seja, todos nós sabemos a história do dilúvio, mas nós muitas vezes esquecemos do agir de Deus pelo fato de que Ele coloca o homem dentro da arca, Noé dentro da arca, coloca a família. A palavra do Senhor nos diz que Ele fecha, chove o período que tem de se chover, as águas ficam elevadas por muito tempo, para Deus depois permitir que esteja escrito: lembrou-se Deus de Noé. Ou seja, Deus executa essa faculdade que nós temos de recordar. Até porque nós falamos na semana passada, em parte, que nós temos que ter cuidado para não sofrermos de amnésia espiritual. E quando nós pensamos nesse ato do lembrar-se, tendo em consideração que Cristo está oferecendo a essa igreja a oportunidade de um recomeço, nos diz a Sagrada Escritura ainda no livro de Gênesis, capítulo de número 30, versículo de número 22, para que você recorde que Deus se lembra. Essa não é a noite apenas para que possamos lembrarmos de Deus, mas entenda, você que veio em busca de ouvir também a voz de Deus nessa noite. Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu de você. Ele não é limitado como eu, como você, que promete ou fala que vai fazer, não faz e esquece. A palavra do Senhor nos diz no livro de Gênesis, capítulo 30, versículo de número 22: e lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu e abriu sua mão. Ou seja, para quem conhece, sabe muito bem que o desejo de Raquel, a amada de Jacó, era poder gerar um filho. Ela orava, ela pedia a Deus, e Deus não ouvia? Ouvia. Porque ele não usa a expressão "e Deus ouviu", ele prefere nos deixar dizendo "e lembrou-se Deus de Raquel". Então nós percebemos, irmãos, diante dessas situações, que precisamos trazer à memória o que o autor, o próprio Cristo, inspira João a deixar registrado para essa igreja. Lembra-te. Ou seja,
traga a memória, se recorde, ou seja, nos lembremos dos dias passados, nos lembremos também de bênçãos espirituais, porque muitas vezes quando nós pensamos em dias passados, nós recordamos de muitas coisas, mas em algumas situações esquecemos de que devemos nos recordar de momentos de intimidade que já desfrutamos na presença de Deus. Quando a palavra do Senhor nos diz, lembra-te nesta situação, nos deixa claro que essa igreja, ela tinha caído. Nós falamos disso na semana passada. Ela não tinha tropeçado apenas. Uma coisa é tropeçar. Quem aqui já tropeçou? Você já teve a experiência de tropeçar e sair ali se equilibrando e de repente você diz, quebra até quem sabe a unha, mas não cai. A palavra do Senhor vai nos dizer, irmãos, que essa igreja, a recordação que Deus queria, não era porque essa igreja tinha tropeçado, mas é porque essa igreja tinha caído. A palavra do Senhor nos diz no livro de Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 5, que nós fizemos a leitura, lembra-se de quê? Lembrar-se de que eles haviam caído. É interessante, irmãos, também trazer a memória que quando pensamos que essa igreja não apenas tropeçou, mas estava caída, essa igreja nesse momento, ela estava abatida. Essa igreja estava abatida. É interessante, irmãos, trazer a memória que a igreja de Cristo, ela nunca vai estar abatida. Quando eu me refiro a esta igreja, nós estamos falando do grupo de pessoas. Porque a igreja que Jesus vai arrebatar é uma igreja infalível, é uma igreja imaculada, é uma igreja que não se contamina com as coisas do mundo. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, que essa igreja estava abatida. E ela está abatida pelo quê? Por aquilo que nós falamos na semana passada. Ou seja, essa igreja estava vivendo um momento de declínio. E quando pensamos nesse declínio, estamos falando quanto à sua devoção, ao seu intenso relacionamento com Cristo. Nós estamos falando da vida piedosa que essa igreja tinha. Por isso que a palavra do Senhor nos diz, nós falamos em outras ocasiões, que nos versículos 3 e no versículo 2, o Senhor Jesus faz uma crítica, mas a palavra do Senhor nos diz que essa igreja, no passado, ela teve uma vida piedosa. Ela teve uma vida que prezava pelas sagradas doutrinas, pela não contaminação das doutrinas dos nicolaítas. E a palavra do Senhor nos diz que o que Jesus está agora deixando para essa igreja é dizendo, lembra-te, se lembre. Ou seja, nós percebemos aqui, irmãos, que Cristo deseja que o passado se torne um presente vivo nas nossas vidas. Quando nós pensamos nisso aqui, irmãos, nós não estamos falando do passado pecaminoso. Nós estamos considerando aqui um passado triunfante. E aí nos faz lembrar daquele hino que no passado os corais cantavam: oh, como é bom dos tempos primitivos lembrar, e dos avivamentos que ouvimos falar. É isso que o Senhor Jesus está trazendo, inspirando João a escrever como essa igreja tinha se comportado diante dos desafios. E a palavra do Senhor nos mostra que Cristo está justamente pedindo que eles retornem a viver aquela vida do passado. E quando se pensa nisto, irmãos, é interessante que essa exortação à memória piedosa acerca dos dias anteriores, ela
quer que nós tenhamos uma vida de piedade junto a Cristo. Nós vivemos um período, irmãos, onde nós pensamos muito no nosso eu. Nós vivemos um período em que o homem ele tem demonstrado o seu ego, o seu egocentrismo, numa intensidade muito maior. E a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que o que Cristo estava querendo, mostrando a essa igreja, era a necessidade de voltar. O interessante, irmãos, que para que essa volta ocorra, nunca se deve esperar pelo outro. Que eu seja o agente iniciante desse retorno àquilo que Deus quer para a nossa vida. Sabe qual é o maior impedimento, irmãos? Desse voltar, desse se lembrar da vida passada, do relacionamento com Deus, da intimidade com Deus. Quando meditava nessa palavra, isso me vinha ao coração. É que hoje nós levamos uma vida, irmãos, muito preocupada com a vida alheia. Nós vivemos uma vida, irmãos, muito preocupada com o que os outros vão pensar. Nós levamos uma vida muito preocupada com o que é que os outros vão achar. O que é que os outros vão dizer, irmãos? Nós precisamos parar e ter em mente que o nosso alvo é Cristo Jesus. E se nós vamos ficar parados no beira do caminho, se lembrando, mas não tomando uma atitude, a gente nunca vai sair do lugar. A gente não age. O que Deus está querendo aqui, irmãos, é justamente essa ação. Se lembre. Quando nós pensamos, irmãos, nesse lembrar, nós precisamos trazer algumas considerações. Lembrar-se do quê? O versículo de número 5 nos diz. Lembrar de quê? Se fazendo uma interpretação muito simples aqui. Lembrar de onde caiu. Lembrar de onde caiu. Primeira consideração. Aqueles crentes de Éfeso, eles tinham caído de sua primeira ardente devoção a Cristo. Qual era a ardente devoção a Cristo que nós falamos na semana passada, que foi o foco? O primeiro amor. Lembra-te de quê? Não estou lembrado não, então eu vou te ajudar. Vou refrescar a tua memória. Lembra-te de onde caíste. Da sua primeira ardente devoção a Cristo. É interessante, irmãos, que muitas vezes nós desprezamos o primeiro amor. Nós desprezamos as coisas mínimas. Mas a Bíblia Sagrada que a Bíblia Sagrada nos orienta que não devemos desprezar o dia das coisas pequenas. Então nos recordemos, voltemos a nossa devoção a Cristo. E quando eu falei que o problema dos dias atuais é que nós nos preocupamos muito com o que os outros vão pensar, aqui está o perigo. É que nós percebemos que precisamos nos lembrar, mas nós só queremos tomar essa atitude de acordo com o que os outros vão pensar. Não, irmãos, não espere pelo outro, dê o primeiro passo. Quando eu oro a Deus pedindo avivamento para a igreja, nas minhas orações eu digo, Deus começa comigo. Quando eu oro pedindo a Deus, Deus aviva a tua igreja, eu oro dizendo, Deus começa pelo altar. Ou seja, nós precisamos ter em mente, irmãos, essa devoção a Cristo, sem se preocupar com o vizinho. Irmãos, nós devemos temer a Deus, antes temer a Deus. Quando nós fazemos essa consideração de lembrar-se de onde caímos,
é que tinham caído das maiores elevações espirituais. Ô irmãos, como às vezes é triste conversar com alguém que já teve tanta experiência com Deus, que já viu tantos milagres, já impôs a mão, já viu almas serem libertas, já viu pessoas serem curadas, já presenciou coisas extraordinárias. Essa igreja, irmãos, estava sendo convidada a voltar para as melhores experiências. Há quem diga que quem vive de passado é museu. Eu, você, nós temos toda a liberdade que Cristo nos concedeu de vivermos coisas novas todos os dias. Porque Cristo é uma fonte inesgotável. Quanto mais você se aproximar de Deus, mais Ele vai se revelar para você. Quanto mais Ele se revelar, você vai pensar que já viu tudo, mas Ele vai revelar coisas grandes, coisas maiores, coisas melhores. Por quê? Porque você não quer ficar no primeiro, você quer trazer o primeiro como recordação, mas você quer partir adiante. Quando nós pensamos de onde caíste, lembra-te, pois, o texto diz, lembrar-se de quê? De onde caíste? Eles tinham caído do serviço motivado pelo princípio do amor. Ou seja, o que motivavam eles a trabalhar, irmãos, era o amor. O que Cristo estava dizendo, olha, se lembre de como você fazia as coisas por amor. Irmãos, quantas pessoas hoje fazem algumas coisas para Deus, dentro do templo, dentro da igreja, no meio da igreja, no sentido de dar satisfação para alguém, irmãos. Irmãos, como é diferente quando nós apresentamos a Deus a nossa vida como um verdadeiro ofertório, quando nós apresentamos a nossa vida a Deus como um verdadeiro sacrifício, quando nós apresentamos a Deus a nossa vida como um instrumento para ser tocado pelo Espírito Santo de Deus, esvaído de todo orgulho, de toda soberba, mas dizendo, Deus, com todo o amor da tua alma, eu quero trabalhar para ti, eu quero cantar para ti, eu quero pregar para ti, eu quero evangelizar para ti, eu quero tocar para ti. Tudo que eu vier fazer, eu quero fazer recheado de amor. Nós falamos, irmãos, na semana passada, que o desejo de Cristo, quando ele diz, lembra-te do teu primeiro amor, dentro desse aspecto de onde caíste, de voltar a trabalhar motivado pelo amor, é porque eles entraram no modo automático de fazer as coisas dentro da igreja, de fazer as coisas para Cristo. Ei, o Senhor Jesus esquadrinha o modo como eu e você faz as coisas para Ele, se faz de qualquer jeito, ou se faz com a essência daquele primeiro amor, que um dia Ele derramou sobre as nossas vidas. Como eu já falei, quer ver uma coisa que me deixa triste? Só para exemplificar isso aqui. Alguém recebe a graça de cantar. Vou usar esse exemplo, porque é muito comum. E alguém está ali cantando, quando está no início, ensaia bastante, ensaia. Fica chorando por uma oportunidade. E quando recebe a oportunidade, canta, que é uma bênção. Depois perde a essência do primeiro amor. Já não ensaia mais. Já não se prepara mais. Já se torna algo mecânico. Recebe a oportunidade de surpresa. Daí quando recebe a oportunidade de surpresa, começa a cantar. No meio, erra a letra. Quando erra a letra, emenda em línguas estranhas. Não, para mim, quando eu vejo essas coisas, eu digo isso, essas línguas estranhas, nem é para isso. Errou, se atrapalhou. Por quê?
essência do primeiro amor. Mas quando nós temos amor com as coisas, a gente faz as coisas com maior atenção, com maior cuidado. Você faz ciente de que você não está fazendo para o homem, você está fazendo para Deus. Ah, mas eu fico escutando do céu e o homem não viu. Nem obrigado, Deus miserável. Mas Deus viu. Se foi para Deus, Deus viu. Deus viu. O problema aqui, quando Deus pede que João registre a história dessa igreja, lembra-te do teu primeiro amor, como você fazia as coisas com zelo. Ah, fulano faz assim, ciclano faz assim, eu vou fazer assim também. Aí está o perigo. Quando nós pensamos nessa consideração de onde caiu, nós precisamos entender, irmãos, que eles tinham caído, apesar do que nós chamamos de ortodoxia. Ou seja, aparentemente, muita perfeição espiritual. Mas justamente aqui estava o problema, quando nós pensamos nisso. Era apenas, irmãos, algo mecânico. Era apenas algo que já era comum fazer. Ah, alguém atrasou, vamos começar o culto. Não, qualquer pessoa começa, você já sabe como é. Faz uma oração, canto hino, todo mundo já sabe, passo a passo. Mas é interessante nós anotarmos, irmãos, percebermos que Deus, Ele sonda os mínimos detalhes da nossa adoração, do nosso relacionamento com Ele, do nosso amor. Basta trazer à memória a experiência de Cristo ensinando aos seus discípulos. Quem tinha muito, dava do que sobrava no ofertório. A palavra do Senhor nos diz que uma mulher viúva pegou 2 pequenas moedas, as moedas mais insignificantes, e lançou no templo. Para Cristo aquilo se destaca. Por quê? Porque a palavra do Senhor nos diz que aquele pouco que ela tinha era o tudo dela. Sabe o que é que isso me traz à memória, irmãos? O modo como Deus esquadrinha os nossos corações. O modo que Ele nos vê, o modo que Ele nos percebe, o modo que Ele diz para a sua igreja nessa noite: voltemos ao primeiro amor. Quando nós pensamos nessa ação, lembrar-se de onde havia caído, que é justamente a prática do primeiro amor. Eles tinham caído, apesar da sua lealdade, mesmo debaixo de perseguição. 1 Coríntios, Paulo escrevendo, capítulo de número 10, abra sua Bíblia. Primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 12, para você perceber que, irmãos, nunca fale de ninguém que caiu. Porque aquela igreja, ela tinha caído mesmo sendo leal a Deus, mesmo sofrendo perseguição. Aquela igreja, assim, mesmo vivendo uma aparente espiritualidade, ela foi repreendida por Jesus Cristo, pois Jesus Cristo estava dizendo: volte à prática do primeiro amor. E o que é que Paulo nos deixa como lição? Aquele, pois, que cuida e está em pé, olhe e não caia. Irmãos, a realidade da vida é essa. Por isso que nós devemos nos apegar a Cristo. Por quê? Porque a palavra do Senhor nos diz no versículo de número 13, no mesmo capítulo: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes
com a tentação dará também um escape, para que a possais suportar. Mas qual é a realidade aqui que nós percebemos? Que Cristo disse a essa igreja: lembra-te, pois, de onde caíste. E Paulo escrevendo diz: aquele que está em pé, nunca se considere um super crente. O inimigo não pode comigo não. Eu já disse aqui nesse altar, ele está debaixo do meu pé. Não, irmãos. Quem tem poder de pisar na cabeça dele é Cristo. Quantas pessoas que já tiveram esse tipo de comportamento e o inimigo só esperou o tempo para dar uma rasteira, para derrubar. Irmãos, nós só estamos aqui porque Jesus tem manifestado a sua misericórdia para com as nossas vidas. Não é porque nós podemos não, mas é porque o amor dele que nos protege, que nos cobre, que cuida da nossa vida, que nos alcança. A palavra do Senhor nos diz que Paulo disse: tenha cuidado. E quem é que deve ter cuidado? Para que não caia? Quem está em pé. Esse é o segredo. Então, quando nós pensamos na orientação de Jesus Cristo para essa igreja, ele diz: lembra-te, pois, de onde caíste. Se lembre de onde caíste. Mas o cair, não, irmãos, não para se prostrar, mas o cair para tomar atitude. Porque a palavra do Senhor nos diz: lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende. Aqui está o segundo passo para se voltar para Deus: o arrependimento. É interessante perceber, irmãos, que arrepender significa mudar de ideia, mudança de mente. O problema, irmãos, é que tem gente que tem a síndrome de Gabriel. E não quer mudar, não quer se arrepender. Quando nós pensamos nisso aqui, que arrepender significa mudar de ideia, mudança de mente, ceder, reconsiderar. No sentido religioso, indica tristeza pela descrença e pelo pecado, e um afastamento das coisas que distancia o homem de Deus. Só que a síndrome de Gabriel, nós estudamos isso na faculdade, isso é real. É aquela que diz: eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. E ainda diz: se quiser, é assim. Irmãos, eu amo a Cristo porque ele é especialista em pegar essas pessoas que têm síndrome de Gabriela e quebrar, fazer como um balão. Ele tem. Ele modela. Para quem entende, irmãos, quando se depara com o que o Espírito Santo fala, revela, logo se enquadra. O triste é quando a pessoa não aceita e espera pagar para ver. Aí dói. Aí o sofrimento é maior. Porque quando nós pensamos nisso, irmãos, nesse ato de arrepender-se, primeiro lembrar, segundo arrepende-te. Ou seja, arrependimento, irmãos, não é emoção nem remorso. Arrependimento é decisão. Arrependimento, igreja, é atitude. É atitude. Ou seja, vamos ver na Bíblia Sagrada alguns exemplos do que parece ser arrependimento, mas na verdade é um remorso. Abra a sua Bíblia no Evangelho que Mateus escreveu, capítulo de número 27.
Aleluia. Mateus, capítulo número 27. Glória a Jesus. Seja Deus louvado. Versículo de número 3. Eu vou ler do 3 ao 5. Diz a palavra do Senhor. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciões, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Aqui, irmãos, não está arrependimento. No primeiro momento, no versículo 3, quando aparece a palavra arrependimento, é porque se entende pela revelação que o pensamento de Judas, a quem defenda, no primeiro momento, era que ele fazendo aquela negociata, ele pensava que poderia haver um alvoroço e Jesus ser liberto. É interessante perceber que a decepção de Judas se dá quando ele percebe que no julgamento Jesus é sentenciado à morte. Então ele apresenta no primeiro momento o que para nós, dentro do que nós estamos falando, poderia alguém compreender: é arrependimento. Mas você percebe nitidamente, baseado no versículo de número 5, que quem está arrependido, irmãos, muda de comportamento. É interessante, irmãos, perceber uma coisa: que quando você observa o comportamento, por exemplo, de Pedro, apesar de ter aquela euforia de negar a Cristo, mas quando ele tem um encontro com Cristo de fato, que ele não tira a sua vida, quando ele nega a Cristo, que o outro vai cantar, a palavra do Senhor nos diz, quando ele cai em si, ele chora. A palavra do Senhor nos diz, quando ele tem a oportunidade, aquilo não foi motivo para ele tentar tirar a sua vida. Porque, irmãos, quem erra não busca, quem tem maturidade emocional não busca tirar a sua vida, mas quem erra e pensa: errei, mas vou tomar uma atitude. Na primeira oportunidade que Cristo diz: Pedro, tu me amas, na terceira ocasião, com sinceridade da alma, ele diz: Senhor, tu sabes todas as coisas. Ou seja, havia uma diferença entre Pedro e Judas. Aqui, nós percebemos que nessa atitude, que aparentemente é arrependimento, mas na verdade é uma vida de uma pessoa cheia de remorso. Era uma pessoa que não teve a humildade de se humilhar e dizer: errei. O arrependimento dele, que arrependimento era aquele que ele vendeu a Cristo, tenta depois devolver, eles não aceitam, e por não aceitar, ele não toma aquela coisa como válida, e ele toma para si a atitude de dar fim à sua vida. Tirou e foi se enforcar. Mas, irmãos, é interessante nós percebermos que para todo arrependimento tem que haver decisão. Lucas capítulo número 15, vamos ver o que é de fato arrependimento. Lucas capítulo de número 15, versículo de número 17. A palavra do Senhor nos diz que o filho pródigo, no capítulo 15 de Lucas, versículo de número 17, diz a palavra do Senhor: e caindo em si. O que é que nós percebemos aqui, irmãos? Arrependimento. Ou seja, ele toma a decisão de parar e pensar consigo. Não precisou de ninguém interferir. Porque arrependimento verdadeiro, irmão, não precisa ninguém estar apontando o dedo. É entre a consciência e Cristo. Entre a consciência
e o Espírito Santo de Deus, entre a consciência e o próprio Deus. E quando eu me arrependo, eu tomo essa decisão, eu tomo uma atitude. E aonde aparece a atitude? No versículo de número 20, porque não basta apenas pensar. O capítulo de número 15 de Lucas, o versículo de número 20, as primeiras palavras do versículo 20 são: e levantando-se. Porque não basta pensar, não basta pensar, não basta ter ideias, porque há quem diga que de boas intenções e de muitas ideias o inferno está cheio. Mas tem que se tomar atitude. E arrependimento, irmãos, é mudança de ideia, é mudança de comportamento, é reconsiderar. A palavra do Senhor nos diz: e levantando-se. Ele se levanta, ele não fica prostrado. O Senhor não quer uma igreja prostrada, mas quer uma igreja que se arrependa, uma igreja que se levante, uma igreja que continue marchando, triunfando, guerreando, avançando e vencendo as barreiras que se levantam contra a igreja do Senhor Jesus. Por isso que a igreja do Senhor está aqui. Porque quando nós pensamos em arrepender, irmãos, é deixar o pecado. Arrepender é deixar o pecado. Nós sabemos que tem pessoas que têm pecado de estimação. Nós sabemos. Pecado de estimação. É aquele pecadinho que não se desfaz por nada. Considera como uma coisa assim, menos relevante. Era assim o problema dessa igreja. Essa igreja ela continuou combatendo as heresias, os falsos profetas, os nicolaítas, mas estava desprezando a essência do amor, aquilo que nós falamos. E arrepender-se, irmãos, arrependimento de verdade é quando se deixa o pecado. É romper com o que está entristecendo a Cristo. E quando é que se percebe que está vivendo de fato o arrependimento? Qual é o sinal do arrependimento? Qual é a prova do arrependimento? A prova do arrependimento, irmãos, está em Mateus, capítulo de número 3. Aleluia. Mateus capítulo número 3. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, que nós devemos produzir frutos dignos de arrependimento. É interessante, irmãos, nós pensarmos que a palavra do Senhor nos diz no versículo de número 2: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ninguém se arrepende de um pecado, irmãos, e continua praticando. Aquilo que eu falei, o pecado de estimação. Pecado de por nada se desfaz dele. Eu já contei, como tem gente nova aqui, né? Eu vou contar a verdadeira profecia, né? Que não faz contenda. De que eu ouvi de alguém que convidou um pregador para pregar numa Santa Ceia no interior do estado. E quando o pregador chegou lá, falou, pregando a palavra. De repente, o pregador disse: olha, só tome Santa Ceia depois que eu quebrar aquela imagem do padre lá dos Juazeiros que você tem guardado há tantos anos. Quando terminou o culto, porque tem crente desaforado, né, irmão? Sempre ouve, sempre vai ter. Aí aquele crente desaforado chegou para o pastor e disse:
o Senhor não tem jeito, não. O Senhor é um homem que não tem moral. O Senhor é um homem que não tem coragem. O Senhor nunca me criticou porque eu aceitei Jesus, mas fiquei lá com meu padrinho guardado. Daí trouxe um homem de Maceió para mandar eu me desfazer dele. O pastor ficou assim parado, dizendo: meu Deus, isso aí eu nunca que soubesse. O homem com quase 15 anos de crente, mas estava lá, com o engarrafado dele. Irmãos, arrependimento é mudança. Nós precisamos entender, irmãos, quando falamos de arrependimento, ninguém se arrepende e continua praticando o pecado. Por quê? Porque nós temos que entender a natureza do arrependimento. E há aspectos para isso. Quando nós pensamos em considerar a natureza do arrependimento, arrepender é voltar, é permitir entender que o arrependimento faz parte da conversão. Abra sua Bíblia em João, capítulo número 3. João, capítulo número 3. Versículo de número 3. Esse é um texto muito conhecido de todos. Mas a palavra do Senhor nos diz: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, lhe digo que aquele que nascer de novo, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ou seja, nós precisamos entender a natureza do arrependimento. O arrependimento, irmãos, proporciona mudança. Mudança. E mudar, irmãos, é difícil. Toda mudança causa expectativa. Toda mudança causa expectativa. Vamos pensar, dirigente de igreja. Vou explicar aqui, muito fácil. A gente sabe que é uma coisa comum, mas gera expectativa. Liderança de ideólogos, disso, daquilo, causa expectativa. Você se muda de casa, de um imóvel para outro, causa expectativa. Um novo trabalho, causa expectativa. Um novo setor, por quê? O que é novo é oculto. O que é novo é surpresa. Cristo estava dizendo para Nicodemo: eu tenho uma nova vida para você. Agora, uma coisa é certa: quando você aceita essa conversão, pode ficar tranquilo que essa mudança não vai te fazer mal. Essa mudança vai te fazer bem. Essa mudança vai te dar segurança. Essa mudança vai te dar mudança de história, mudança de vida, mudança de dignidade. Ou seja, quem éramos nós antes de aceitar a Jesus? Hoje somos novas criaturas nele. Hoje o mundo olha para nós e fica querendo entender como é que isso pode acontecer. E quem faz essa transformação em nós, quem faz essa regeneração em nós, quem faz essa conversão em nós, chama-se Jesus de Nazaré. Por isso que quando pensamos nessa natureza do arrependimento, passamos a entender que o arrependimento nos conduz a uma santificação de natureza. Na primeira epístola universal escrita por João, lá pertinho de Apocalipse, quem tem dificuldade de encontrar, na primeira epístola universal, no capítulo de número 3, no versículo de número 9, eu me alegrei lendo esse versículo, porque você vai ver que a natureza do arrependimento, ela nos conduz à santificação. Qualquer que é nascido de Deus, não vive na prática do pecado, é impossível. Alguém viver em novidade de vida,
e viver na prática do pecado. Porque a sua semente, qualquer que é nascido de Deus, não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Mas está dentro da igreja. E quem disse que está dentro da igreja é sinônimo de salvação? Precisa brigar. Não precisa vir como se fosse alguma revelação antes da água arrebatamento da igreja. Porque a Bíblia Sagrada diz que nem todos que dizem Senhor, Senhor. Se a Bíblia Sagrada diz, estarão dois trabalhando, um vai e outro fica. Se a Bíblia diz que pode estar dois numa mesma cama, um vai e outro fica. Se a Bíblia faz comparações, por que eu vou achar que a Bíblia Sagrada nos mostra, irmãos, que o arrependimento nos conduz a uma santificação? Por que eu me arrependo? Porque eu fui impactado pelo novo nascimento. E uma coisa interessante, sabe, irmãos? Sabe o que é que me chama a atenção quando eu leio um texto como esse? É que quando João está escrevendo, diretamente ele não está escrevendo para quem está no mundo. Ele está escrevendo para quem está dentro da igreja. Ele está escrevendo isso aqui é para mim. Eu não vou apontar para ninguém, eu vou apontar para mim. Quando ele diz, eis que estou à porta e bato, é porque nessa noite ele está batendo na sua porta. Não é para ninguém que vai gritando, é para você que já disse que é crente. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, deixar entrar, eu entro. Nessa noite ele bate pela eficácia da palavra, pela revelação da mesma. A palavra do Senhor nos diz: qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque somente permanece nele e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Essa é a realidade. A palavra do Senhor, irmãos, nos mostra que a natureza do arrependimento nos faz perceber que esse ato do arrependimento é um ato divino. Voltemos um pouco mais agora para Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11, versículo de número 18. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11, versículo de número 18, nos diz: e ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Por quê? Havia um questionamento, criou-se um problema por causa de Cornélio, que era gentil. Foi preciso Paulo, foi preciso haver uma interação aqui da parte do Espírito Santo para mostrar que, enquanto Pedro fazia questionamentos, na verdade até aos gentios deu Deus o arrependimento. Por isso que a palavra do Senhor nos diz que ele veio para o que era seus, mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, adquiriu o direito de ser chamado filho de Deus. Por quê? Porque é um ato divino. Porque para as filosofias não vem das obras. A palavra do Senhor nos faz perceber que quando nós consideramos o arrependimento, é porque diante dessa reação divina, nós percebemos que a negligência ao arrependimento, resulta também no juízo do condenatório. O que é isso? Apocalipse capítulo de número 2, versículo de número 5. Quando nós pensamos na natureza do arrependimento, se eu negligencio esse arrependimento, a palavra do Senhor nos diz: lembra-te, pois, de onde caíste
quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. O Deus que nós servimos, irmãos, Ele é um Deus que dá oportunidade. A palavra do Senhor nos diz: olha, eu estou dando uma chance a você. E a chance é: se arrependa, para que eu não retire do meio de ti o teu castiçal. Temos mais, mas fica para a próxima semana com a ajuda de Deus. Quero voltar a princípios e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, rever as primeiras horas, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Que o Espírito Santo possa ajudar a cada um de nós que somos seus filhos, inteiramente dependentes dele, a voltar, a se arrepender e a mudar.